como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Ângela, nós estamos aqui para mais uma aula. Como eu sempre digo, vocês devem estar cansados de escutar, é um assunto muito vasto, então a gente faz um recorte com algumas questões associadas ao tema que a gente conversa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de alguns fatos históricos importantes do século XX. Há muitos, inúmeros. Enfim, então aqui a gente faz um recorte e fala sobre alguns deles. Foi um século em que mudaram tantas coisas, houve tantas novidades que, obviamente, o mundo mudou muito em relação a isso. Só relembrando antes de começar, o que é o século XX? O século XX iniciou no dia 1º de janeiro de 1901 e terminou em 31 de dezembro de 2000. Então foi um período, foi um século marcado por grandes mudanças tecnológicas, políticas e sociais. Então, eu, por exemplo, já é o segundo, estou vivendo o meu segundo século, porque eu nasci algumas décadas antes do final do outro século e agora a gente está no novo século, enfim. E se eu pensar em relação à minha vida, por exemplo, as diferenças são tão grandes, eu fico imaginando em relação aos meus pais, em relação a avós, em relação a pessoas que têm muito mais idade do que eu, porque se eu pensar em relação ao que eu tinha na minha infância, as coisas que eu conhecia na minha infância e as coisas que as crianças de hoje em dia têm, posso dizer que é um mundo novo, é um mundo tão diferente, enfim, a gente tem que pensar e as coisas continuam mudando, né? Se para melhor, para pior, daí depende de cada um de nós. Mas então, começando. Se a gente pensar em relação a isso, o século XX teve muitas mudanças, muitas invenções. A gente está vendo nessa imagem, por exemplo, esse fotógrafo, essa pessoa com essa máquina fotográfica nos primeiros modelos que existiu. Então a gente pode falar que com inúmeras invenções no final do século anterior, ou seja, do século XX, a qualidade de vida melhorou, pelo menos acredita-se nisso para muitos, e foi essencial para grandes mudanças no cenário político global. Quando eu falo político, obviamente, é o social, é o artístico, enfim, eu acredito que em todos os aspectos houve muitas mudanças. Se a gente pensar em relação à tecnologia, por exemplo, eu acho que foi uma das mais significativas. Mas se a gente pensar, começando a falar um pouquinho sobre a questão dos eletrodomésticos, por exemplo, a gente tem nessa imagem um ferro de passar bem antigo. Então, se a gente pensar em relação ao uso, ao surgimento dos eletrodomésticos, eles foram criados como suporte para difundir a energia elétrica. A gente tem que pensar em um passado não tão remoto, não existia nem energia elétrica. Então o objetivo dos fabricantes era fazer com que esses novos produtos facilitassem a vida doméstica, auxiliando as pessoas, principalmente as mulheres donas de casa. Enfim, o trabalho de casa era, infelizmente, muitas vezes ainda é associado às mulheres. A gente tem que pensar, isso não existe mais, porque no passado, quem sabe, as mulheres ocupassem menos espaço no mercado de trabalho, no mercado fora de casa, então por isso que elas eram as donas de casa. Hoje em dia não, hoje em dia muitas, ou posso dizer a maioria das mulheres trabalham. Então essa não é e não deve ser e não pode ser uma atribuição de mulheres, esse serviço doméstico. Não, tem que ser dividido, compartilhado, enfim, auxiliado por todas as pessoas que moram na casa e que têm condições de auxiliar. Só uma curiosidade, esse ferro que vocês estão vendo nessa imagem é de 1901 e ele está no Museu de Ciências e Tecnologia na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Como os eletrodomésticos são muitos, eu trouxe um videozinho bem interessante, eu pelo menos gostei bastante de assistir, que mostra especificamente algumas curiosidades sobre um dos eletrodomésticos. Então a gente vai ver um pouquinho da evolução da geladeira durante o século XX, como que ela era quando surgiu e muitos dos modelos nesses anos em que ela existe. Acompanhem comigo.
Se a gente pensar em relação à arte também, quantas mudanças houve? Eu vou trazer aqui algumas curiosidades sobre o cinema. Se a gente pensar em relação ao cinema, ele se transformou tanto ao longo do século XX e hoje em dia a gente tem tantos filmes, tantas salas de exibição no mundo todo, mas enfim, ele foi se transformando e hoje é uma grande indústria de entretenimento, ao mesmo tempo que as suas técnicas foram sendo aprimoradas. Se a gente pensar em relação ao início, toda a questão de mostrar algo com movimento, todos os truques de edição, depois no primeiro momento sem cores, depois a questão de ser com cores, depois a questão de gravação, enfim, vai sendo aprimorado sempre. Se a gente pensar em relação a todos os truques de filmagem e de edição que existem hoje, obviamente, a gente não pode nem comparar em relação a como que o cinema era no início do século passado. Se a gente pensar em relação a essa imagem, mostra um pouquinho escrito ali Hollywood. Hollywood, de certa forma, é considerada a grande indústria cinematográfica. Então, o cinema desenvolvido nos Estados Unidos da América, sobretudo em Hollywood, que fica em Los Angeles, na Califórnia, foi o responsável pela popularização do gosto pelas salas de cinema como locais de entretenimento em várias regiões do mundo. Então, quando surgiu, obviamente, isso a gente tem que pensar, tem um custo para ir ao cinema. Então, por essa questão, a gente tem que pensar em relação a valores, a gente tem que pensar em relação a acesso. Será que todas as pessoas conhecem cinema? Não, tem muitas pessoas que nunca entraram em uma sala de cinema, então não sabem o que é assistir com aquela tela grandiosa, com toda a questão de caixas de som, enfim. É toda uma questão que a gente tem que pensar social também. Mas pensando em relação, se a gente está falando em relação a mudanças do século XX, o que foi aprimorado em relação a isso? Quando surgiu o cinema, a gente tinha muitos daqueles filmes de faroeste, aqueles melodramas com faroeste, que a gente pode falar. Eles continuam até os dias de hoje. Muitas histórias são adaptadas. Obviamente, antes eram gravadas com poucos recursos tecnológicos e são aprimorados. Então, muitas vezes essas regravações inovam totalmente. A história, de certa forma, continua a mesma, mas tudo que é feito durante a gravação e a exibição é novo, nem parece que a história é a mesma. E eu vou mostrar um videozinho bem interessante para vocês, falando um pouquinho sobre a evolução do cinema no mundo, ok? Acompanhem comigo.
vídeo é legal porque ele mostra um pouquinho da evolução do cinema, das gravações, que começou lá em 1895 com os irmãos Lumière e foi se aprimorando até chegar a essa indústria grandiosa hoje em dia e bilionária, né? Eu vou falar sobre um assunto que é de certa forma polêmico. Como assim polêmico? Se eu falar em relação à questão do avião, a gente tem diversas versões para a questão da invenção do avião. Para muitos, principalmente aqui no Brasil, nós acreditamos que foi Santos Dumont. Mas muitas pessoas ao redor do mundo acreditam que foram os irmãos Wright. Então é um assunto com muita controvérsia. O que eu acho importante falar é: Santos Dumont é de certa forma responsável pela invenção do avião? Sim. Os irmãos Wright têm de certa forma um papel imprescindível na invenção do avião? Sim. São muitas pesquisas diferentes, obviamente a gente tem diversos aspectos. Então uma das grandes invenções do século XX foi o avião. Se a gente pensar em relação a essa facilidade e principalmente velocidade de locomoção entre países num tempo curto, antes isso era feito de navio. Então uma viagem de navio, sei lá, de outro local distante daqui, vamos pensar em um local da Ásia, por exemplo, levava meses para chegar até aqui. Com o avião isso reduziu em muito o tempo. Então a gente pode pensar que é uma das grandes invenções do século passado. Se a gente pensar em relação a isso também, o século XX, infelizmente, ele foi marcado, ele foi permeado por muitas guerras. Em praticamente todas as décadas do século XX houve alguma guerra. E a gente tem também que falar em relação às duas guerras mundiais, que marcaram esse século profundamente. Como a gente diz, guerra mundial, ou seja, de certa forma, países no mundo todo estavam envolvidos. A gente tem que pensar principalmente em relação àqueles países europeus, que de certa forma estavam no centro dessas guerras. Então a gente tem que pensar, se a gente fala em relação à invenção do avião, o avião teve e tem até os dias de hoje, infelizmente, uma importância muito grande também em relação a questões bélicas. Então, falando sobre alguns dos eventos do século XX, a gente não pode deixar de falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Se a gente pensar em relação à Primeira Guerra Mundial, ela foi o primeiro conflito global, de certa forma, que mexeu com o mundo todo. Ele foi centrado na Europa, iniciou em 1914 e durou até novembro de 1918. Obviamente foram milhares de mortos, se a gente pensar em relação a isso, muitas famílias que acabaram e obviamente a questão de custos, de gastos, então houve uma recessão muito grande causada pela Primeira Guerra Mundial. Se a gente pensar em relação a essa guerra, a gente tem uma questão de briga no mundo que envolveu alguns países que apoiavam outros. Então a gente tem os eixos na Segunda Guerra Mundial. Se a gente pensar em relação a essas potências, elas se dividiram praticamente em dois blocos. Um que foi chamado de aliados, alguns dos países que fizeram parte do grupo dos aliados incluía a Sérvia, a Rússia, a França, a Bélgica, Grã-Bretanha, lembrando, é onde fica a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, País de Gales, Japão, Itália, Romênia e depois entrou os Estados Unidos. E a gente tinha os impérios centrais, que daí eram constituídos pela Alemanha, Áustria, Hungria, Turquia e Bulgária. Então, de certa forma, a gente tinha esses dois grupos que, obviamente, lutando um com o outro, batalhando um contra o outro, em guerra um com o outro, ocasionou milhares de mortes e de histórias tristes. A gente vai ver um vídeo que eu acho extremamente interessante, porque essa temática da Primeira Guerra Mundial é tão grande, tem tantos detalhes para a gente tentar entender o histórico dela. Então aqui é um videozinho que mostra o que foi a Primeira Guerra, por que ela aconteceu, o que era esse grupo de aliados, por que eles foram aliados. É um vídeo que fala sobre isso, sobre todo o histórico para a gente entender melhor, e é sempre bom, por mais que nós tenhamos lido a respeito disso, a gente sempre vai descobrindo algum aspecto novo. Então é um vídeo que mostra sobre a Primeira Guerra Mundial em 5 minutos. Acompanhem comigo.
Entre 1914 e 1918, milhões de pessoas participaram da Primeira Guerra Mundial. Mas o que levou essas pessoas a participarem dessa grande guerra que praticamente balançou o planeta inteiro? Bom, grandes potências da época como Inglaterra, França e Alemanha estavam disputando os territórios na África, na Ásia e na própria Europa. Essa disputa era devido ao fato do processo de industrialização que eles estavam passando na época. Logicamente, o país mais industrializado seria o país mais poderoso. E nesse continente continha muita matéria-prima. O segundo motivo seria o revanchismo francês. Durante a Guerra Franco-Prussiana, a França perde para a Alemanha, dá o território de Alsácia-Lorena e jura vingança contra os alemães. O outro motivo seria os movimentos nacionalistas. Os participantes desse movimento queriam unir em um mesmo estado povos de culturas semelhantes, o que motivou projetos de expansão territorial pela Europa. O outro motivo seria a questão da paz armada. Bom, essa expressão significa que, diante do risco de guerra, os governos das potências europeias estimularam a produção de armas e fortaleceram suas forças militares, ou seja, seus exércitos e as tropas navais. E diante de todo esse conflito ocorrem as políticas de alianças. Eles começam a se unir. De um lado, temos a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, Áustria e Itália, e do outro a Tríplice Entente, liderado pela Inglaterra, França e Rússia. Lembrando que a Itália, em 1915, passa para o lado da Entente, por ter recebido promessas de compensações territoriais. A guerra só começa de fato quando ocorre o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. E o autor do crime foi um estudante chamado Gravil o Príncipe. Através disso ocorrem vários acontecimentos seguidos. Primeiro, a Áustria declara guerra à Sérvia. Depois, a Rússia mobiliza suas tropas. E logo em seguida, a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. Depois, a Alemanha invade a Bélgica, que era neutra. E a Inglaterra declara guerra à Alemanha. A declaração de guerra foi celebrada amplamente por multidões reunidas em praças públicas. Eles não tinham noção de como a guerra ia causar devastações humanas. A guerra é dividida em 3 fases. A primeira fase é conhecida pelo equilíbrio de forças. Ela foi basicamente assim. Primeiramente, a Alemanha invade a Bélgica, que é neutra. Só que o motivo dessa invasão também era para poder futuramente invadir a França. Mas logo em seguida a França faz uma contraofensiva e neutraliza o ataque alemão. Por isso que é conhecido como equilíbrio de forças. A segunda fase é a fase da Guerra das Trincheiras. É uma das fases mais macabras da história, né? Milhões de pessoas morreram durante a Guerra das Trincheiras. É uma guerra também conhecida por muitos historiadores como uma parte da guerra como Máquina da Morte. É um período extremamente macabro da Primeira Guerra Mundial. E a terceira fase é marcada pela entrada e saída de vários países, né? Principalmente mesmo pela entrada dos Estados Unidos da América. Ele entrou com forte poder financeiro e material. E a segunda parte é a saída da Rússia da guerra, porque estava ocorrendo a Revolução Russa na época. O Brasil teve uma atuação modesta na Primeira Guerra. Um dos motivos da sua entrada foi porque os alemães afundaram seu navio, Paraná. E em cooperação com os ingleses, os brasileiros patrulharam o Atlântico Sul e enviaram médicos e aviadores à Europa. Não foi uma atuação de grande destaque, que nem foi, né, na Segunda Guerra Mundial. E no início de 1918, as forças lideradas pela Alemanha já estavam isoladas. E em novembro daquele ano, eles assinaram o armistício. E eu vou destacar aqui 3 fatores principais do armistício. O primeiro era retirar suas tropas de todos os territórios ocupados. O segundo era devolver aos adversários os materiais de guerra. Pagar grandes indenizações pelos territórios ocupados. Cara, isso foi uma grande vergonha para a Alemanha. Eles se sentiram humilhados. A guerra só acabou mesmo depois da assinatura do Tratado de Versalhes, que ocorreu na França em 1919, que também ocorreram duras punições contra a Alemanha. Eu vou citar aqui as principais. Primeiro, eles teriam que devolver Alsácia e Lorena para a França. Depois eles teriam que reduzir seu poder militar, sendo proibido constituir aviação militar e entregar todos seus navios mercantes à França e à Inglaterra.
Agora, quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial? Bom, primeiramente, a Europa ficou um caos, né? Milhões de pessoas morreram. Foram aproximadamente 10 milhões de mortos. Edifícios, casas e plantações foram totalmente destruídos. Eles tiveram uma séria crise econômica. E o mapa do mundo também mudou. Ocorreram criações de novos países, como Hungria, Polônia, Áustria, e alguns impérios também foram desmembrados, como o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Turco Otomano. E os Estados Unidos, com tudo isso, virou a mais nova grande potência mundial em escala política, econômica e militar. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Abraços! Então, falando em relação a isso, é importante, uma das questões que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial foi, de certa forma, a ascensão dos Estados Unidos como uma potência econômica e política global. Como a guerra atingiu principalmente os países da Europa, ou seja, de certa forma, eles não eram uma grande concorrência porque todos foram atingidos pela guerra. Então foi quando os Estados Unidos começou a ascender como uma grande potência ao redor do mundo. Então, fim da Primeira Guerra, agora a gente tem que ir para um outro evento muito grande. Se a gente fala sobre a Primeira Guerra Mundial, eu não posso deixar de fora a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu alguns anos depois. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945 e envolveu a maioria das nações do mundo, incluindo as grandes potências, todas elas estavam lá. Mais uma vez, elas estavam organizadas em duas alianças militares opostas. A gente tinha os aliados, com os Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética principalmente, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Então, obviamente, puxa vida, será que foram só esses países? Não, a gente tem também a participação do Brasil e de dezenas de outros países. Esses são os principais envolvidos, mas como o próprio nome diz, Segunda Guerra Mundial. Então foram muitos países ao redor do mundo que, de certa forma, estavam envolvidos e enviaram militares para auxiliar um dos dois eixos que aconteciam em relação aos aliados, ou o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Aqui nessa imagem a gente tem duas figuras históricas falando em relação a guerras, que a gente tem Mussolini e Hitler. Mussolini era um político italiano que, de certa forma, ele é acreditado como sendo uma das figuras chaves na criação do fascismo, e a gente tem Hitler, que a gente pode falar que associado ao nazismo, e os dois, essas figuras juntas, principalmente em relação ao nazismo, é algo que matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Então é uma questão muito triste a gente pensar que houve uma pessoa como Hitler, que matou milhares de pessoas ao redor do mundo, e eu acho que é mais triste ainda pensar que hoje em dia tem pessoas que são favoráveis a isso, a esse tipo de movimento inaceitável, entendeu? De tentar acabar com a vida de outra pessoa por algum fator, enfim, isso é inacreditável, de certa forma. Acho que tem que deixar a gente tão chocado, tão assustado, que isso até hoje em dia esteja em alguns momentos sendo, de certa forma, criticado por muitos, ótimo, mas apreciado por outros. Isso é inacreditável, ok? Então houve muitas pessoas que foram importantes para a Segunda Guerra Mundial, entre eles, infelizmente, essas pessoas que estão na foto. Mas a gente tem que pensar também, devido a tudo que aconteceu, houve a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em inglês United Nations. Então, em 24 de outubro de 1945, como resultado das conferências de paz realizadas ao final da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, então ela foi criada como uma organização intergovernamental que tinha o propósito de estabelecer relações amistosas entre os países. Enfim, foi uma questão para todos os países terem uma organização em comum para discutir aspectos globais. Se a gente pensar em relação à Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, também foi criada uma comissão liderada por Eleanor Roosevelt com a intenção de elaborar um documento, que é o que ele está segurando ali, onde seriam escritos os direitos que toda pessoa do mundo deveria ter. Se a gente pensar em relação à criação desse documento, por que ele é tão importante? Porque foi criado
a Declaração Universal dos Direitos. Então tinha, de certa forma, os artigos que tratam dos direitos inalienáveis, ou seja, que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial para muitas pessoas. Quando eu falo muitas, teria que ser para todas as pessoas, infelizmente isso não acontece. Mas enfim, esse documento é importantíssimo e tem que ser seguido em todo mundo, deveria ser seguido em todo mundo. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas a gente teve no século XX também algo que marcou muitos anos, que foi chamado de Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Vocês estão vendo por essa imagem a bandeira, duas bandeiras. Uma delas, a gente tem a bandeira dos Estados Unidos e a outra, a gente tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, são diversos países que formavam esse grupo socialista. E essa guerra durou durante anos, houve uma disputa em diversos aspectos, até em relação ao espaço, a gente teve a corrida espacial, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, enfim, mas a Guerra Fria marcou também o século passado. Como eu disse, há muitos eventos, há muitos fatos importantes e tem muitos detalhes, então o que eu sugiro a vocês vamos pesquisar sobre o que foi a Guerra Fria, por que iniciou, quando iniciou, o que trouxe de benefícios em relação a pesquisas e o que teve de ruim em relação a isso. A gente pode falar também, por exemplo, sobre o Muro de Berlim. Berlim era a capital da Alemanha, então se a gente pensar em relação a isso, a cidade de Berlim estava em território ocupado pelos soviéticos e foi literalmente dividida em duas. Então eu acho que para a gente entender um pouquinho melhor, vamos pensar que você vive numa cidade e imagine essa cidade ser dividida em duas. E de um dia para outro você não poder ir para o outro lado dessa cidade. Mas lembre-se que, quem sabe nesse outro lado dessa cidade você tenha família, você tenha amigos, você tenha muitos conhecidos e você tenha, de certa forma, que perder o contato com eles, porque você não consegue atravessar de um lado para o outro. E isso durou 27 anos. Então, se a gente pensar em relação ao Muro de Berlim, então, durante a madrugada do dia 13 de agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, deu início à construção de um muro em Berlim, objetivando dividir Berlim Ocidental de Berlim Oriental. E a gente tem que pensar, felizmente, alguns anos depois, infelizmente muitos anos depois, houve a queda do Muro de Berlim. Há muitos vídeos mostrando esses aspectos. Então isso foi somente no final do século passado, em 1989, e a gente pode dizer que foi um dos acontecimentos mais marcantes do final do século XX, pois deu início a um processo político que culminou, que acabou com a reunificação das duas Alemanhas. Como eu estava falando para vocês, imagine você morar numa cidade, essa cidade ser dividida e durar tanto tempo isso e você sem poder ver as pessoas que estavam no outro lado da cidade. Então por isso que a queda do Muro de Berlim foi algo tão importante. Falando sobre a corrida espacial, que é algo que até hoje, de certa forma, a gente pode pensar que encanta tantas pessoas, porque se a gente falar em relação à corrida espacial, isso culminou com a chegada do homem à Lua. E apesar de ter sido há tantos anos atrás, o homem não voltou a pisar na Lua depois de tantos anos. Por que isso? O que aconteceu? Então, nessa imagem vocês estão vendo um dos cosmonautas bem importantes, que ele era chamado de Yuri Gagarin. Ele era soviético e ele se tornou o primeiro ser humano a ser lançado ao espaço, isso em 1961. Então, por ser o primeiro ser humano no espaço, foi um grande marco da corrida espacial, protagonizada principalmente entre Estados Unidos e União Soviética. Lembra que a gente falou um pouquinho em relação à Guerra Fria entre os países que formavam a União Soviética e os Estados Unidos? Enfim, tinha uma disputa muito grande pela corrida espacial, então nessa disputa para ver quem seria o primeiro a fazer tal coisa, então a gente teve os soviéticos conseguindo mandar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. Mas a gente tem um outro evento que foi mais importante ainda, que é, de certa forma, a chegada do homem à Lua. Se a gente pensar em relação a isso,
Em 20 de julho de 1969, astronautas de uma nave espacial chamada Apollo 11 dos Estados Unidos pisaram na Lua. E foi a primeira vez na história, e a gente pode falar que depois de tantos anos continua sendo a única vez, que o homem caminhou no solo lunar. A gente tem vídeos em relação a isso e a gente tem uma frase que entrou para a história. Ao pisar lá, a gente tem um astronauta dessa missão, Neil Armstrong, que falou que era um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Isso, de certa forma, resume a importância disso. Foi um pequeno passo para um homem, para esse astronauta, para esse que estava lá. Mas foi um grande salto para a humanidade e até hoje é um momento inesquecível. Quem sabe alguns de vocês não tenham assistido ainda em relação a isso, então eu tenho um videozinho para mostrar que mostra um pouquinho sobre a chegada do homem à Lua. Acompanhem comigo. Cenas lindas, né? Dá pra ver a Terra redonda, azulada, enfim, essas imagens da Terra vistas do espaço e pensar que ela já tem tantos anos, eu acho que é uma coisa muito emocionante da gente ver. Enfim, eu imagino, eu não era nascida ainda nessa época, mas imagino quem assistiu isso de certa forma, acompanhando de certa forma quando isso aconteceu, a emoção que isso deve ter gerado, ocasionado. Mas vamos adiante. Tem um movimento que foi bem conhecido, bem famoso, que se chama contracultura. O que era esse movimento da contracultura? Ele é um movimento de questionamento e negação da cultura vigente, que visa quebrar tabus e contrariar normas e padrões culturais que dominam uma determinada sociedade. Então, de certa forma, eram pessoas que eram contra o sistema ou faziam uma crítica social ao sistema. A gente vê nessa imagem, por exemplo, essa pessoa com um cartaz escrito Make Love Not Money, ok? Então o que a gente tem em relação a isso? É uma crítica no sentido de violência, de guerra, dessa luta desenfreada por dinheiro, ao capitalismo, enfim. Então a gente tem esse movimento do contracultura, ou seja, contra a cultura vigente. Se a gente pensar em relação a esse movimento, estiveram associados à contracultura temas como o feminismo, a cultura da paz em relação às guerras, em oposição às guerras, o rock and roll como um movimento musical de contestação dos padrões estéticos estabelecidos pela sociedade. Muitas das músicas, não somente naquela época, nos dias de hoje, muitas das letras de música são uma crítica social muito forte. Então é uma maneira que muitas pessoas utilizam para se expressar e para, de certa forma, propagar suas ideias. Então a gente tem que pensar sobre a importância que elas tiveram, principalmente durante esse movimento da contracultura e muitos outros movimentos, tanto no exterior quanto no Brasil. Se a gente pensar em relação a essa contestação política, a gente tem muitas pessoas, muitas figuras que se destacaram contra a opressão social estabelecida por grupos de lutas pelos direitos de igualdade. Por exemplo, a gente tem nessa imagem aí Gandhi, que tinha a questão da luta pela Índia sem violência. A gente tem Martin Luther King lutando pela questão da discriminação racial. E a gente tem Nelson Mandela, que é um líder sul-africano que lutou contra o regime do apartheid, de segregação racial. Então aqui a gente tem somente 3 personalidades, mas foram muitas, infelizmente são muitas personalidades que diariamente lutam pela questão de direitos, pela questão de justiça, pela questão de não violência no mundo, e tenho certeza que isso faz toda a diferença.
Quem sabe alguns de vocês estejam se perguntando, Ângela, e no Brasil? Porque não teve nada de importante no século XX no Brasil, será? Teve muitas coisas, mas isso especificamente sobre o Brasil a gente vai ter uma aula só sobre o que aconteceu no Brasil no século XX, tá bom? Por isso que eu não estou falando sobre nada, nenhum movimento ou nenhum acontecimento importante sobre o nosso país, tá bom? Porque vai ter uma aula específica para isso. Vamos conversar um pouquinho sobre inglês? Se a gente falar em relação a inglês, tenho certeza que muitos de vocês já estudaram sobre os números em inglês. Tenho certeza que muitos de vocês sabem contar até 10, até 20, até 30, quem sabe até 100 em inglês. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. It's English time. Are you ready? In our class we are going to be talking about numbers. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos números de 1 a 99. Obviamente eu não vou contar aqui de 1 a 100 para vocês, mas se a gente pensar, eu vou ler esses que estão aqui, porque aqui segue o mesmo padrão do que a gente tem ali em cima. Então, por favor, acompanhem a leitura comigo, ok? Prestem atenção na pronúncia, do jeito que os números são falados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegamos ao 20. Agora a gente vai ter que juntar. A gente chegou na casa 20, a gente vai 21, 22, ou seja, a gente vai associar. Isso também aconteceria com os outros. Mas então vamos fazer do 20 ao 30. Se 20 é 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu não vou, como eu disse para vocês, eu não vou contar até 100. Mas se a gente fosse para o 31, 31, 32, 33 e assim por diante. Então aqui a gente tem 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vamos ver, repitam lá comigo. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok? Então 54 como ficaria? 54, 63, 63. Ou seja, a gente vai associando até o 9 e daí em relação às dezenas. Ok? Associando em relação ao que a gente tinha visto. A gente viu diversos eventos falando sobre os anos em que ele acontecem. Aqui a gente tem, por exemplo, 1974. Para falar em inglês, geralmente os anos são divididos em duas partes. Então a gente pegaria, por exemplo, 19 em inglês, 19. 74 em inglês, 74. Então, se eu quiser falar o ano, 1974, 1974. Se a gente falar em relação à Primeira Guerra, tenta falar em inglês esses números, vamos ver se vocês lembram. Eu vou falar aqui, mas mentalmente eu espero que vocês já tenham falado. Então, First World War, it lasted, ela durou, from, dividindo em dois, 1914 to 1918. Second World War, ou World War II, it lasted from 1939 to 1945. Cold War, it lasted from 1947 to 1991. Man landed on the moon. O homem pisou na lua, pousou na lua. O homem pousou na lua em que ano? 1969, ou seja, 1969. Até aqui tudo bem, gente? Eu espero que vocês estejam acompanhando, tenham aprendido um pouquinho, tenham ficado com mais curiosidade para saber um pouco mais sobre alguns desses eventos que marcaram o século passado no mundo, porque eu acho que para a gente fazer uma história bonita no futuro,
A gente tem que saber o que está acontecendo hoje em dia e a gente tem que conhecer a nossa história. Isso é imprescindível para a gente evitar que aconteçam os mesmos erros ou que aconteçam erros novos por desconhecimento do que tinha acontecido. Nossa aula está quase chegando ao fim, eu tenho mais uma atividade para vocês, que a gente vai fazer só para ver se vocês lembram algumas das informações trazidas. Por exemplo, quando que foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas? Durante a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial ou entre as duas grandes guerras? Vamos lá. A resposta é após a Segunda Guerra Mundial. Segunda pergunta, a gente tem a dica ali nas próprias bandeiras. A Guerra Fria foi uma disputa entre quais países? Estados Unidos e Alemanha, a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, os países que formavam essa União das Repúblicas Socialistas, ou Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pela própria bandeira, eu acho que fica fácil a gente falar que é Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se a gente pensar, foram muitos eventos, muitos deles nós não falamos aqui, então eu gostaria que vocês pesquisassem sobre alguns fatos históricos do século passado e pensem, na sua opinião, qual foi o mais importante? Obviamente, ter que definir o evento histórico mais importante é complicado, a gente tem a grandiosidade, a gente tem a importância, a relevância, a influência no nosso mundo. Mas em relação a você, qual que é um que você se interessou, que você acha que foi muito importante, seja por um motivo bom, sei lá, se a gente pensar em relação, por exemplo, à tecnologia, a questão do cinema, ou um negativo, que tenha matado milhares de pessoas, que infelizmente é importante, é relevante, infelizmente aconteceu. Enfim, é importante a gente refletir sobre isso. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam, é importante conhecer a história para a gente fazer que a história do futuro seja mais bonita, tá bom? Afinal, cada um de nós individualmente tem a sua importância. E os eventos importantes acontecem diariamente. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.